Estamos de volta e nessa aula nós iremos falar sobre alguns temas que são importantes da gestão financeira e alguns documentos, registros e arquivos. Então, a igreja dispõe de uma variedade de documentos decorrentes de sua natureza como pessoa jurídica, que a gente já falou sobre a pessoa jurídica. Então, por causa disso, ela tem alguns documentos. Além dessas documentações, existem outras que vão sendo elaboradas ao longo de sua existência, como atas de reuniões em geral, relatórios financeiros e fiscais, livros de matrimônios, de membros e batismos, de empregados quando ela tem, dependendo da sua dimensão, também os documentos relacionados à contabilidade e muitos outros que são produzidos ao longo da sua existência. Todo esse material deve ser arquivado de forma bem organizada e adequada pela secretaria da igreja, e alguns desses registros são exigidos conforme a lei, né? Tudo tem que estar devidamente arquivado para que, quando os órgãos competentes fizerem alguma visita de surpresa, tudo possa estar organizado. Então, você tem aí documentos que são produzidos quando a igreja nasce. Existem outros tipos de documentos que são produzidos na sua existência ao longo diariamente ou semanalmente, né, como relatórios, entradas e saídas, a questão contábil, e temos a questão do arquivo, a secretaria. É um papel da secretaria a questão de arquivar essa documentação e os registros que são exigidos, que devem ser feitos. Então, todo esse trabalho é muito importante a igreja também, ou o líder, o administrador, focar. Sobre gestão financeira, nós temos aí o seguinte: a igreja, ela tem também suas entradas por conta das doações dos seus membros. E aí vem, em primeiro lugar, a ideia de orçamento. Por causa dessa receita, essa entrada, a igreja precisa ter um orçamento para que essa verba seja distribuída ou administrada. Então, para que isso possa cumprir com a sua missão, né? Então, para que haja o orçamento na igreja e as entradas, é preciso a consciência da missão da igreja. E também, por outro lado, existe a ideia da mordomia da igreja, né? Onde cada membro é responsável por sua contribuição para manter essa denominação, a instituição, as atividades funcionando, né? Então, diante dessa questão do orçamento, nós temos, a partir dessa receita, algumas formas de administrar esse recurso. E é muito comum algumas igrejas terem comissão de finanças, né? Que essa comissão ela é responsável por fazer reuniões periódicas, estuda e também recomenda um programa financeiro para a igreja, ou da igreja recomenda isso. Também promove campanhas financeiras na igreja, examina pedidos de novas aquisições fora do orçamento, supervisiona o dinheiro sob o cuidado do tesoureiro, né? E também ajuda esse tesoureiro no alcance do seu desempenho, do desempenho dessa função. E esforça-se para alcançar o orçamento que foi definido. Então, essa comissão ela é muito importante no processo da gestão financeira. Comissão de finanças. Nós temos também, por outro lado, a questão básica, fundamental da contabilidade, né? A contabilidade tem a finalidade de registrar todos os eventos ocorridos na instituição que modifiquem a estrutura financeira. Então, através da contabilidade é possível comprovar onde e como os recursos foram utilizados. É um meio de comprovação da seriedade da organização religiosa, né? O trabalho da contabilidade.
Isso promove transparência e a transparência é fundamental para uma boa administração. As informações contábeis devem estar evidentes para o fisco, Receita Federal, para os membros e também para os agentes externos, né? Pessoas que não estão dentro da igreja, mas que gostam de criticar essa parte financeira, os recursos que entram dentro da igreja, pensando que estão ali de qualquer forma, ou são manipulados de qualquer forma. Então, quando uma pessoa descobre que tudo isso é bem coordenado, dirigido e trabalhado, tudo isso se torna bem diferente, né? Na mentalidade das pessoas, ou seja, isso é uma organização séria, então ela passa seriedade. E aí também tem um lado das demonstrações, né, contábeis, que a gente tem aqui, segundo algumas técnicas de interpretação aí geral da contabilidade, nós temos uma coisa importante, algumas orientações. Com relação às demonstrações contábeis, temos resumidamente o seguinte: a interpretação técnica ITG 2002, item 23 de 2012, né, apresentado em 2012 pelo Conselho Federal de Contabilidade, afirma que as demonstrações contábeis que devem ser elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros são o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração dos fluxos de caixa, ok? E, quando aplicável, tem ainda outra seção, né, 3 da NBC, que se restringe à aplicabilidade dessas regras para o trabalho da demonstração das receitas da igreja. Então, nós temos ainda também uma orientação do Conselho Federal de Contabilidade que afirma que algumas nomenclaturas de demonstração contábeis devem ser modificadas de acordo com o item 24. No balanço patrimonial, a denominação da conta capital deve ser substituída por patrimônio social, integrante do grupo patrimônio líquido, e a conta lucros e prejuízos acumulados deve ser trocadas por superávit ou déficit, ok? Ao invés de falar de lucro ou prejuízo, coloca superávit no lugar de lucro e no lugar de prejuízo, déficit, ok? Então, nas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, as palavras lucro e prejuízo devem ser substituídas por superávit ou déficit do período. A norma esclarece que devem ser enfatizadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade na demonstração do resultado, ok? Também é ressaltado na norma que nos fluxos das atividades operacionais deve-se classificar as doações dos associados na demonstração do fluxo de caixa. Para a contabilidade da igreja, o livro diário e o livro razão são obrigatórios, ok? E esse ponto é importante. Além da escrituração dos livros, as obrigações fiscais também são de responsabilidade da contabilidade. Deverão entregar para a Receita Federal declarações como o DIF, né, que é a declaração do imposto de renda retido na fonte, e o DIPJ, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, e o DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, ok? E aqui a gente finaliza esta aula na área de gestão financeira. Nos vemos no próximo vídeo.